Janet Yellen, a secretária do Tesouro americano, falou que depois do pacote de 1,9 trilhão de dólares, tá, eles querem fazer o pacote de modernização de infraestrutura que virá via aumento de impostos. Convenhamos, os democratas sempre propuseram aumento de impostos, então não enganou ninguém lá do eleitorado americano, eles sim pregam aumento de imposto desde sempre, tá? Falou também que as tarifas sobre a China permanecerão as mesmas que o governo Trump tinha colocado. Aí eu achei um pouco engraçado, porque eles criticavam tanto isso como a política que o Trump fazia, e agora eles vão manter, falaram que por hora permanece a política de tarifas impostas de novo pelo último governo do Trump, tá? Bom, saiu um dado dos preços importados dos Estados Unidos, subiu 1,4% em janeiro, foi a maior alta desde março de 2002, tá? E os juros de 10 anos, dos títulos de 10 anos americanos, chegou a bater ontem 1,3%. Para comparação, eu venho falando todos os dias aqui, mas para comparação ela subiu de 0,9% no começo do ano, quem compra um título recebia 0,9% ao ano de juros, tá? E agora 1,3%. Isso pode afetar a moeda dos emergentes, porque o juros subindo lá pode direcionar a moeda para lá, dinheiro para lá dos países emergentes, que estão nos países emergentes, e isso desvaloriza a moeda, e também a Bolsa Americana, porque gente que consegue um juros um pouquinho maior, pode migrar do capital de bolsa para lá, mas ainda é um juros baixo para ter talvez essa migração em massa. Mas enfim, é algo que a gente começa a olhar, até porque o Banco Central Americano, o Federal Reserve, vem falando que eles toleram juros acima de 2%, tá? E nós estamos falando aqui de 1,4% dos importados, que obviamente puxa a inflação americana um pouquinho para cima, tá? 11,45 tem o PMI dos Estados Unidos e na Europa saíram vários PMIs. O que é PMI? Aquele que é o composto que mede a indústria e o serviço. Acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Saíram de vários países, eu vou falar da Europa aqui como um todo, tá? E depois lá no meu canal do Telegram eu mando país a país para não ficar muito confuso. Basicamente, o da Europa subiu 48,1, a expectativa era 48, sendo que destrinchando o industrial cresceu muito, a expectativa era 54, veio 57,7. E o de serviços caiu para 44,7 de uma expectativa de 45,9. Veja, todos os outros países que soltaram PMI, vocês vão ver lá no Telegram, a indústria puxou nesse último mês e o serviço derrubou, até porque a Europa enfrentou novos lockdowns durante o mês de janeiro, tá? As vendas no varejo no Reino Unido que impressionaram negativamente. A expectativa era de queda no mês de 2,5, caiu 8,2 e no ano caiu 5,9 de uma expectativa de queda de 1,3, tá? No ano isso aqui é anualizado, mensal anualizado, tá? PMI no Japão 47,6, a expectativa era 47,1, então subiu um pouquinho, a expectativa não, em janeiro tinha vindo 47,1. E no Brasil, ontem o Bolsonaro falou na live que ele vai zerar o imposto de GLP, gás liquefeito de petróleo, tá? E do diesel, do gás permanente e do diesel por 2 meses. Isso influencia R$ 2,18 por botijão de gás e 30 centavos por litro do diesel. Agora começou uma nova disputa na Petrobras. O Roberto Campos Neto falou ontem que o problema do caminhoneiro não é dele, não é da Petrobras. E o Bolsonaro falou que sim. Bom, basicamente alguns analistas de petróleo falam que ou a Petrobras subia o preço ou ela arcaria com a defasagem internacional, porque a Petro tem que subir preço para equiparar o preço do petróleo internacional. Enfim, isso a Petro deve sentir hoje. E o Paulo Guedes, ele falou que ele teve um acordo, ele falou que o Lira e o Pacheco combinaram com ele de que o auxílio vem via PEC emergencial e não via crédito extraordinário. Qual é a diferença básica aqui? A PEC abre possibilidades de gatilhos para que, se romper os 30 bilhões de custo do auxílio, ele tem a contrapartida de cortar gastos, como congelar salários, esse tipo de coisa. Mas basicamente o que a gente precisa, de novo, é cortar gastos na raiz. Não tem outra maneira. Pensa na nossa casa. Se a gente gasta mais, o que a gente tem que fazer? Cortar gastos. O país é exatamente igual. Não adianta dar jeitinho, senão a dívida continua numa trajetória de alta e a gente vive nesse círculo que a gente acostumou a reclamar, quando no fundo o que acontece? A gente precisa cortar gastos. Senão, fuga de moeda, desvalorização de capital, inflação de preços e tudo mais. Ótimo dia a todos e um forte abraço, Bruno.